Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma Opinião Regional, o seu espaço de conversa, escuta e reflexão sobre os temas que importam de verdade. Hoje o nosso programa é especial. Vamos celebrar o Dia Internacional da Família, uma data que nos convida a valorizar, pensar e cuidar dessa instituição tão importante para a vida de todos nós. E para conversar com a gente sobre amor, fé, convivência e missão familiar, recebemos um casal que vive tudo isso no dia a dia. Daniela Alves Felipe e Cláudio Ricardo Mol Alves. Eles estão juntos, olha só, há 18 anos, têm 3 filhos e compartilham uma linda caminhada espiritual e familiar. Estão à frente de grupos e movimentos ligados à renovação carismática católica e ao encontro de casais com Cristo, e dedicam parte de suas vidas a fortalecer os lares e evangelizar famílias. Daniela, Cláudio, que alegria ter vocês aqui no nosso programa. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. No seu horário que vai ser exibido, né? Mas muito obrigada pelo convite. Hoje é um dia muito significativo para a gente, né? Sim, nós católicos, para todos os católicos. Nesse dia que a gente está gravando, o Papa acabou de ser eleito, acabou de acontecer o conclave, e que é um dia muito importante. Eu já me emocionei hoje várias vezes. E o Dia Internacional da Família é dia 15 de maio, né? Isso. E nós completamos 18 anos no dia 16 de maio. Então, é um mês muito significativo para nós, né? Ah, que bacana. E para começar, eu quero ouvir, saber um pouquinho da história de vocês. Como que começou a história de amor e fé de vocês como casal? Quem quiser começar. Eu começo. É um problema esse negócio de casal, de pregar de dois, da entrevista de dois. É exatamente esse o desafio. Já acostumou, né? Eu começo falando, minhas palavras são poucas, o homem geralmente fala menos. Mentira. A gente se conheceu através de amigos em comum, fomos apresentados e de imediato nem se falou. Eu e a Dani, a gente nem se falou. De mundos diferentes, digamos assim, de vivências diferentes. Aí no decorrer desse dia, desse encontro, a gente teve a oportunidade de conversar, né, através de leitura. A gente estava lendo mesmo. Isso. O mesmo autor, e ele tinha um livro que eu queria e me emprestou, e disse que ia me emprestar, e a gente começou a conversar. Não sou bobo nem nada, falei, busca no outro dia, né? Busca no outro dia que eu vou te emprestar o livro. E assim a gente começou. A única coisa que a gente tinha em comum mesmo era o hábito da leitura, né? Isso há 18 anos atrás. Foi a primeira afinidade. Afinidade. Falou, bacana, a gente já se entendeu nisso aí. E eu brinco com ela que no primeiro dia que eu conheci ela, pedi ela em namoro, né? Ela falou, namoro não, eu tô estudando, meu foco é outro. Eu falei, você vai namorar comigo, você vai ser apaixonado comigo, você vai casar comigo. Um dia você vai casar comigo. Um dia você vai casar comigo. E ela, haha, fez essa... Riu. É assim que a gente se conheceu. A gente era um casal improvável, né? Porque a gente convivia com pessoas diferentes, éramos de mundos totalmente diferentes, era uma amiga em comum só, esse dia que a gente se encontrou. E eu não conhecia ninguém que estava naquele lugar, né? Foi no dia do aniversário de Caratinga, dia 24 de junho. Faz 18 anos, dia 24, e a Daniela não é daqui. Ela veio para estudar. E então, assim, era muito improvável. Reza a lenda até que eu casei com o Cláudio porque eu não sou daqui. Olha que maldade fazem com a minha pessoa. Mas desde o primeiro dia que a gente se conheceu, nunca mais a gente se separou. A gente já brigou, já deu uns arranca-rabo, namoro, né? Acabar, a gente... E eu acho que seria a única oportunidade mesmo que a gente tinha de se encontrar foi essa. Não teria segunda, não, pelo ritmo de cada um. Sim. Né? E assim se fez, né? Quando Deus falava, vou juntar aqueles dois, eu devolvo aqui. Deus juntou. Hoje eu vejo que Deus tinha um propósito, né? Nós não éramos convertidos nessa época. A Daniela tem detalhes aí que dá para fazer uma outra entrevista. Fazer um livro, né? Ou um livro, mas nós não éramos convertidos nessa época. E a nossa conversão iniciou exatamente no nosso curso de noivos. Curso de noivos, namoro, curso de noivos. E o tempo passou e hoje já são aí 18 anos juntos. Olha que bacana. 16 anos de casado e 2 anos de namoro. 1 ano e 11 meses de namoro.
E falando desse tempo que vocês estão juntos, quais foram os maiores aprendizados que vocês tiveram ao longo desses 18 anos de história? Nossa, foi muita coisa. Eu tenho a certeza que foram vários aprendizados. Muita coisa mesmo, assim. Uma coisa que eu, Cláudio, aprendi muito no relacionamento, a gente tem aprendido muito com a Daniela, apesar são 7 anos aí de diferença de idade nós dois, eu aprendi a dar valor e preço às coisas, a entender o que tem valor e o que tem preço, né? O que tem valor você não compra, você conquista. E o que tem preço você luta, vai lá e compra, e tudo que tem preço cai, né? Com o tempo o valor vai ficando menor, o valor monetário. Eu aprendi muito isso mesmo, entendi onde estava a minha riqueza, que se não é na família, é na fé, então a gente correu atrás disso. Gente, a gente começa a lembrar do passado, a gente começa emocionando. E ouvir as coisas, a gente se ouvir, né? A gente começa emocionando. Mas muitos casais poderiam estar aqui, né? Quantos casais vocês conhecem que tem mais tempo de casamento que a gente, mais história? E realmente é um privilégio, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história triste, né? Sim. Mas a gente aprende muito nesse tempo, né? Nós evoluímos, nós amadurecemos, nós aprendemos a nos respeitar, a cada vez mais colocar a nossa família como prioridade, né? Em tudo, o nosso casamento. Então, para manter um casamento, é preciso de muita humildade, de muita decisão, né? Companheirismo. Quando eu vou falar nas nossas pregações, eu falo assim, que todo investimento, ele te dá um retorno. Então, você tem que investir mesmo no seu casamento. É uma decisão, né? Porque são muitas coisas, a gente ainda vai falar disso pra frente, acredito eu, mas são muitos desafios que a gente enfrenta para ficar casado hoje em dia, né? Se a gente pegar as gerações, por exemplo, dos nossos avós, eles permaneciam casados, custe o que custar, né? Os nossos pais, eles já se divorciavam, eles já não tinham aquele medo de acabar com a família, de perder a família, e hoje isso se tornou, todo mundo fala mal do casamento, mas ninguém fica sem casar, né? A pessoa casa, descasa, casa de novo, descasa, casa de novo, a pessoa se divorcia, mas ela continua casada, ela só muda o parceiro. Né? Sim. E casamento é uma decisão de vida. Exatamente. Então a gente aprendeu muito aí a ser unido, né? A gente briga com todo mundo, mas assim, nós trabalhamos juntos. Nós servimos juntos. Lá em casa é 24/7. Explica pra gente. 24 horas por dia juntos, 7 dias por semana. Cláudio fala que a gente tem 32 anos de casado, que é 24 horas juntos. 24 horas juntos. Geralmente o casal se separa no mínimo 8 horas por dia, tá trabalhando. A gente às vezes se encontram à noite devido à correria do dia a dia. Eu conheço pessoas aí que viajam a semana inteira, só encontra com a família no sábado. A gente não, a gente 24 horas. E até engraçado, eu tive que tomar uma decisão de procurar uma academia, né, para de coluna. Não gosto, mas... Foi obrigado. Fui obrigado. Aí eu falei, Daniela, olha lá na sua academia, no mesmo horário que eu, não. É o único lugar que eu vou sozinho. Então, o único lugar que vocês não se encontram é na academia. Então a gente já sabe. Mas é na mesma. Na mesma, só horários diferentes. E ainda eu sofro bullying na academia. Nossa, a Daniela pega mais peso que você. Eu falei, parabéns pra ela. Eu tô aqui pra ser ativar. Mentira, né? Assim que responde, fala, o problema é dela. Mas você tem uma desculpa, eu tenho problema de coluna. Sim, claro. Gente, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Eu vejo que vocês são muito atuantes em movimentos religiosos. Eu queria saber de onde que vem esse chamado para servir a outras famílias. Porque vocês evangelizam outras famílias, levam a experiência de vocês enquanto casal para outras pessoas também, e eu vejo que isso é muito bacana. Eu vou te falar a Daniela até se emociona com isso. Quando a gente começou a namorar e ficou sério ali a coisa, vamos fazer curso de novo, vamos casar, a gente quis casar, a gente quis ter o sacramento, porque eu já morava sozinho, independente, a Daniela morava sozinha, nada impedia, vamos juntar. Não, vamos casar, a gente quer casar,
fomos na igreja, marcamos, aí já começou já a O frequentar. Cláudio já tinha uma filha, né? Já tinha, não tem ela ainda. Eu não falei que você já tinha. Eu tenho um enteado, né, de 23 anos. 23 anos. Ele já tinha passado por um relacionamento que não tinha sido regularizado, né, na igreja. E eu falo que as pessoas às vezes querem uma coisa muito, quando vai se fala de religião, né, porque como que veio esse chamado, você sentiu, às vezes as pessoas querem uma manifestação, Deus falou no meu ouvido, alguma coisa assim. E nós somos só pessoas comuns, com uma vida comum, muito comum, né? Uma vida normal, só tentando fazer o certo, tentando dar exemplo aos nossos filhos. Então, eu venho de uma família muito conturbada, né? Meu pai casou 3 vezes, a minha mãe morreu, eu tinha 1 ano de idade. E vendo outras famílias, né? Servindo, sendo família, é que vê essa vontade de ser família também, de ter. Então, assim, o de mais precioso que eu tenho é a minha família, sempre foi. E eu sempre... Sempre foi um desejo seu Sempre. constituir e formar uma família. E cuidar dela, sabe? Até o fim. E as coisas foram acontecendo, né? Assim como eu fui convidada para estar aqui hoje, poderia ser várias outras pessoas. As pessoas foram convidando. E pelo fato da gente também ser um casal jovem. Eu casei com 21 anos, o Cláudio casou com 28. E às vezes a gente é até questionado, né? Você chega, aí às vezes tem um casal assim, mais idoso e olha assim, tipo assim, o que essa menina vai falar para mim, né? Eu fui abordado no retiro uma vez. Eu fui entrando para a sala de palestra, o senhor me parou. Quantos anos você tem? Acho que eu tinha 34, tem uns 10 anos, tinha 34 anos. Eu falei, 34, ele falou assim, eu tenho 50 de casado. Quer dizer, o que eu tenho para escutar de vocês, hein? Uhum. E conversando, depois ele me abraçou, agradeceu, porque as pessoas criam expectativas, assim como eu criei. Sim, claro. Nunca de servir, eu tenho um sonho de servir na igreja, de pregar o evangelho. Não, eu queria estar naquele meio. Ele achava aquilo ali irradiante, as pessoas assim, eu até brinco, né? Eu tenho 14 anos que eu não ingiro álcool, não bebo bebida alcoólica. Eu brincava assim, como é que pode esse povo não bebeu nada e sair nessa risaiada? Aquelas brincadeiras, nessa alegria, né? Aquelas brincadeiras que a gente fazia, né? E eu tinha vontade de experimentar aquilo ali. Falei, não, né? Isso é muito bacana, né? Tá naquele meio ali, e as pessoas, um chama o outro de irmão e brinca. Aí eu e a Daniela já casamos, já procuramos já. A Daniela já ligou para a catedral, né, Daniela? Quando que tem primeiro, próximo SCC? A gente já... Não, nós somos convidados. Sim, foi. Fomos convidados, fomos nem lembro essa parte. Mas assim, as coisas foram acontecendo, nós somos sendo convidados, aí no curso de noivo, as pessoas vão se apresentando, né, são casais que fazem o curso de noivo. Aí a gente participou de um acampamento, depois nós participamos do SCC. O SCC, ele já é uma pastoral para engajar casais no serviço da Igreja Católica. E a gente vai vendo os frutos, né? E por a gente ser um casal jovem, a gente acabou tendo uma linguagem mais fácil, né? Um acesso melhor a jovens, então a gente começou a trabalhar com EAC. Nós somos tios da EAC durante muito tempo. Então hoje, por exemplo, a gente chega lá no curso de noivos, tem menino que foi da gente do EAC lá sentado fazendo curso de noivo, tem menino que foi nosso no EAC que está começando no SCC já. E pelo fato da gente ter começado jovem, né? E a gente sempre teve muito boa vontade, sabe? Então é uma coisa que a gente faz com alegria e assim, a gente só não vai quando a gente realmente não pode, né? Então quando eu recebi o convite para estar aqui, se eu puder, se for uma data que eu posso, um horário que eu posso, sem dúvida, morrendo de vergonha, mas a gente vem. Então, porque é uma coisa que a gente faz pelas famílias, mas pela gente. Porque quando você está servindo, você mais aprende do que ensina, né? Tem uma frase de Santo Agostinho que diz, né? Que você pegar o Evangelho de Marcos 16:15, vai dizer, ide todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Santo Agostinho fala, ide todo mundo e pregar o Evangelho. Se preciso, você usa as palavras. Eu falei, já vi uma possibilidade para mim, eu não preciso falar nada. Não? Só da minha mudança de vida, comportamento,
talvez eu consiga levar pessoas para estar participando também. E foi um pouco diferente, né? Que até eu fiz parte até do Ministério de Pregação da Renovação da Cidade, a gente coordenou o Ministério de Família e uma série Mas de os coisas. primeiros retiros eu ia para lavar prato, para ficar na Eu não cozinha, para Eu limpar. não tinha Bíblia, eu, Cláudio. Não tinha Bíblia. Fui cético por muito tempo, não acreditava em nada. Eu nem tinha Bíblia. Mas aquilo foi me tocando, aí os irmãos falaram, você tem que arrumar uma Bíblia. Você vai ficar perdido aqui. E aqui eu fui entrando, eu falei, não, eu falei, gente, tem gente que me vê que não vai nem acreditar. Só o fato de eu estar aqui já está me fazendo muito bem, mas eu vou conseguir a Bíblia assim. Hoje eu tenho 5. Para quem não tinha nenhum, hoje eu tenho de 5. estudo, eu tenho alguém que me dá, eu tenho a que eu levo para o grupo de oração, a que eu estudo, a que eu leio, porque a Bíblia tem umas diferenças, né? Assim, a Bíblia estuda, tem um rodapé melhor e tal. Então, aí isso foi acontecendo, assim, à medida que você vai se integrando. Falou certinho. Não, entregando. Integrando. As coisas vão acontecendo, né? É a boa vontade, né? E às vezes as pessoas pensam que para estar na igreja ela precisa de saber falar, precisa de saber pregar, precisa de saber cantar. E a igreja tem lugar para todo mundo. Para todo mundo. Eu falo muito com os jovens, assim, com as pessoas, com os casais, quando a gente vai falar, porque a gente também não fala só para casais, né? O grupo de oração tá lá, tem 12 anos, nós ajudamos a fundar, nós estamos lá desde quando fundou. Da equipe original que fundou o grupo de oração, só sobrou nós dois. Só a gente, o resto... E vocês seguem firmes. Foram para outros movimentos. Nossa. Ou foram embora da cidade, muitos foram embora aqui de Caratinga, tem gente que mora até fora do Brasil já. E a gente está firme lá nessa comunidade, passamos pela pandemia, conseguimos seguir em frente pós-pandemia. Pandemia, o grupo de oração foi para online, né? Todo mundo era feito na minha casa. Era transmitido lá de casa. Você pode vir aqui para casa E uma coisa também que acabou, a nossa casa sempre foi aberta. Então, por exemplo, os meus irmãos de igreja, eles sabem que a hora que eles precisarem de fazer uma reunião na minha casa, ela está de portas abertas. Na hora que eu já acolhi missionários que vieram de outras cidades na minha casa, acolho ainda se precisar, né? Hoje minha casa é menor, mas eu morava numa casa maior, acolhi. Quando eu morava numa casa menor, ainda acolhi também. Assim, um andaime no meio da cozinha. Então, assim, continuo à disposição, porque a igreja é isso. Então, tem lugar para todo mundo. A igreja é acolhimento. É acolhimento, né? E falando sobre o grupo de oração da família, que vocês participam, ajudaram a fundar, como vocês contaram aqui pra gente, qual que é o papel desse grupo de oração na vida de vocês? Nossa, que esse grupo de oração, eu tenho que falar assim, grupo de oração que faz sagrada a minha família. Porque não consigo, assim, imaginar hoje eu, Cláudia, Daniel, sem um grupo de oração, né? Não vou falar assim, um sagrada família, não sei, eu posso mudar, né, mudar de cidade, eu tenho casal de amigo meu, que nasceu de um acampamento de casais, esse grupo para famílias, eles mudaram de cidade, eles estão na região metropolitana hoje, e hoje eles coordenam lá a Forania lá, Ministério para as Famílias. Ministério para as Famílias, que eles também não se veem sem esse abastecimento semanal, né? Sem estar ali. Ah, mas Cláudio, mas tem a missa no domingo? Sim, a missa é importantíssima. Eu já fui de comunhão diária. Eu ia todos os dias à missa. Por que você não vai? Eu falei, sem vergonha. Porque se tivesse mais vergonha, eu estava indo ainda. Eu ia todos os dias à missa. Fui por 5 anos. De domingo a domingo à missa. Não estou falando que é uma vantagem ou uma desvantagem. Estou falando que aquilo ali, para mim, naquele momento, era o meu maior sustento. É a realidade da época, né? Tem gente que acorda 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson, mas tem aquele católico que está ali dando o sangue dele com aquilo que ele pode naquele momento, né? Hoje a realidade é outra, a gente tem 2 crianças pequenas, né? E a gente vai à missa, tem o nosso sacrifício, e assim como nós, tem outras pessoas também. Então, a Igreja Católica é riquíssima, né? Tem várias vertentes. E o grupo de oração hoje, além da Eucaristia e da missa, é o que sustenta a espiritualidade da nossa casa, porque lá as crianças também participam do grupinho. Então, os meus filhos vivem a espiritualidade dentro do grupo, né? Por exemplo, a minha filha,
um episódio que aconteceu o ano passado, no Natal, eles estavam fazendo a preparação do Natal e aí tinha uma palavra de vento. E aí ninguém na sala sabia o que era advento. E aí ela falou, não, advento é preparação para o nascimento de Jesus, tal. E a professora também não sabia. Aí a professora entrou na internet para consultar e falou, a Anne tá certa, é o advento mesmo. Então, o Bento agora foi a Semana Santa, então nós participamos das celebrações de Semana Santa, aí ele foi lá na procissão de Ramos, ele ficou 15 dias gritando, Osana aí, Osana. Ele gostei dessa missa. Ele foi dessa missa, eu gostei, porque que é criança, ele fica sentado, parado, né? Então ele gostei dessa missa, sacudindo o raminho, andando e vendo as coisas. Então, ele fala, né? É um amém grande ou um amém pequeno? Que a missa é o amém grande e o grupo de oração. O grupo de oração é na capelinha. E a missa é sempre numa igreja maior. É tão engraçado isso. A semente vai sendo plantada ali. A gente estava semana passada em Belo Horizonte, fomos levar ele no oftalmologista lá, já estava marcado. Aí pegamos o GPS, aí falou assim, a 100 metros à direita, você vai, entre na rua Espírito Santo. Ele, amém. Aí Padre Eustáquio, ele, amém. Rogai por nós. Então, é porque já está implantado nele isso aí. Né? Ele sabe que ele deve esse respeito ao Espírito Santo, ao Padre. Isso aí é importante para ele já. Então, isso aí pra gente, pai, é satisfatório, né? A Daniela olha para mim na hora, tem bases meninos. Gente, o nosso bate-papo tá super legal, mas não terminou aqui. Esse é só o primeiro bloco e foi só o começo de muitas emoções. Acho que você vai se emocionar mais ainda aí ao longo do nosso programa. Pior que vou. E no próximo bloco a gente vai falar sobre os desafios do dia a dia da vida em família e como que a fé pode ser um grande alicerce nessas horas. Não saia daí porque a Opinião Regional volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Opinião Regional e hoje estamos celebrando o Dia Internacional da Família com o casal Daniela e Cláudio, que tem uma missão linda junto às famílias da nossa região. E vamos falar agora sobre os desafios do dia a dia, do cotidiano. E eu quero saber de vocês como que é conciliar tudo isso, conciliar os papéis de pais, profissionais, missionários e ainda manter esse cuidado um com o outro como casal, né? Um cuidando do outro. Às vezes é choro e ranger de dente. Né? Faz parte. Mas desafio tudo. Às vezes a pessoa acha que porque a gente tá na igreja, a gente é um santo, né? Mas não. Todo mundo Todo casal tem seus desafios, suas lutas diárias. Como ser humano, como gestores, como empreendedores e tudo mais. Pode falar. E como que vocês conseguem dar conta de tudo isso? Primeiramente, você tem que estar a espiritualidade boa, né? Com oração em dia, que a gente fala, né? É o que a gente comentou no bloco passado sobre o grupo de oração, esse sustento. E eu falo assim que a gente é privilegiado de ser na segunda-feira, o grupo de oração. Posso deixar o convite pro grupo? Pode. Grupo de oração Sagrada Família, toda segunda-feira, às 20 horas, na capelinha Nossa Senhora das Graças, ao lado da rodoviária. Eu falo que... Ali no Limoeiro. No Limoeiro. Na travessa que vai lá para a Pena de Fátima. É um privilégio ser do lado da rodoviária. Você já viu tudo que tem em volta de rodoviária, né? Cratinho não é tanto, mas tem boteco e tudo quanto tem, e a gente está lá em oração toda segunda-feira. E isso pra gente é um divisor de águas, a minha família mesmo. Você já começa, domingo, a missa, domingo não tem como, né? Na igreja, segunda-feira ali no grupo de oração, e você pega aquela palavra que é pregada ali toda segunda-feira e coloca de rema na sua vida ali, que a semana você sai lá na frente. Eu costumo dizer que você sai lá na frente. E outros hábitos espirituais que a gente adota, né? Tem pessoas que fazem diário espiritual. Eu, como sou católico, eu rezo terços 2, 3 vezes por semana, não rezo todo dia. A gente faz Lectio Divina, né? Lectio Divina. De acordo com a liturgia diária. E se fortalecendo mesmo espiritual, para na hora que você conseguir entender a hora que um está exaltado, é a hora de ser... É o desafio as agendas, o próprio mundo espiritual mesmo, as coisas que a gente enfrenta,
É o dia a dia de todo mundo, os desafios que a gente encontra no trabalho, de dar exemplo aos filhos da gente, as coisas, os filhos da gente convivem com outras pessoas que são de outras religiões, ou que talvez não tenham religião, desculpa. Então, é o desafio e outra coisa, de ser coerente. Eu acho que o maior desafio é ser coerente. A coerência é que pega o negócio, porque falar até papagaio fala, né? Mas ser coerente é mais difícil. É isso aí. E o que vocês fazem quando enfrentam momentos difíceis dentro do lar? Todas as famílias enfrentam momentos difíceis, a gente sabe disso. E como que vocês conseguem ou tentam superar essas crises e mantêm o diálogo, conseguem manter esse diálogo, essa conversa? A gente, assim, com esse tempo de convívio, a gente já se conhece bem, né? O começo, lógico, foi muito mais difícil. Hoje a gente já tá assim, a Dani já fala comigo assim, não vamos conversar disso hoje. E só fala, beleza. Aí você já entende. Já entendo. Sempre foi assim, não, né? Não conversar disso hoje. Não vamos falar de... A gente trabalha junto, né? Às vezes não tem como não levar o serviço para casa, tem uma. Tem uma regra lá em casa que não fala de serviço em casa, mas nem sempre é possível. Às vezes é inevitável. É inevitável. Às vezes a gente diminuiu consideravelmente. Às vezes dá para escutar. Tem dia que eu falo com ela, hoje não tem jeito, hoje tem que falar. Ela falou, então espera as crianças dormir para não ficar falando perto deles, né? Para dar atenção para eles. E assim, o tempo foi moldando a gente, né? A entender, um entender o outro. O dia, tem dia que você olha assim, não, hoje eu vou... É por isso que o diálogo entre casais é muito importante. É necessário. Falo que existem limites que a gente não pode ultrapassar, né? Então, por exemplo, agressão física. Sim. É um limite que a gente não pode ultrapassar. Xingar, por exemplo, o Cláudio, ele nunca me xingou. Na verdade, eu nunca fui de xingar nada. Tipo assim, sabe, isso é isso, isso é aquilo. Então, assim, existem limites que não podem ser ultrapassados. Por exemplo, agressão física, palavras extremamente ofensivas. Eu falo que a gente, pelo tanto que a gente convive, a gente quase não briga. Porque a gente não tem aquelas discussões, assim, horrorosas. A gente nunca teve uma discussão, assim, de um jogar as coisas no outro, de juntar as coisas para ir embora, assim, a gente discute, já tivemos brigas, assim, poucas, assim, de muito feia mesmo, de levantar a voz e tudo, mas pouquíssimas, e a gente tem discussões, assim, debates, digamos assim. Como todo e qualquer casal. E geralmente a gente, quando vê que está esquentando, a gente evita. Então, como diz minha avó, né? Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, quando a gente vê que um ou outro está muito nervoso, alguém acaba cedendo para poder evitar aquilo. E a gente reza. Se eu tiver uma discussão muito feia, você pode ter certeza que eu vou fazer uma novena, eu vou fazer alguma penitência, eu vou fazer alguma coisa. Então, a gente já fez também acompanhamento espiritual com o padre. E essa vivência dentro da igreja, eu falo que Deus fala em todas as coisas, né? Hoje, por exemplo, na eleição do Papa no conclave, tinha uma pomba que é a representação, uma das representações do Espírito Santo, na hora da fumaça. Deus fala o tempo todo. E nessa vivência da igreja, quando a gente fala que a gente vive em estado de graça, né? Deus acaba falando. Então, às vezes, você teve uma discussão de manhã, à noite, você está ali ouvindo uma palavra, Deus fala com você alguma coisa, você escutou alguma coisa, ou Deus usa de um irmão seu para te falar alguma coisa, para te trazer para a realidade. E você convivendo com pessoas que estão dentro do mesmo propósito, porque, por exemplo, eu falo isso muito com os casais, cuidado com quem você vai desabafar, cuidado com quem você vai contar a sua vida. Então, você está ali falando para pessoas que têm o mesmo propósito que você, que é levar o outro ao céu, né? Que é levar a família para o céu, que é seguir princípios éticos que estão ali dentro da palavra. Então, por exemplo, o Cláudio vai reclamar de mim, essa mulher está muito enjoada, falou isso, aquilo, não sei o que, mas ele está com um irmão que está ali com o mesmo propósito, falou, não, Cláudio, já está certo. E assim vice-versa. Então, a gente aprende muito na vivência com os irmãos também, né? Bacana. E agora o assunto é filhos. Como que vocês lidam com a diferença de gerações entre os filhos e também com os tempos que estamos vivendo? Eu acho que não é uma tarefa fácil, principalmente para os pais. Não mesmo. Hoje a gente
a gente hoje, como pais, a gente não pode ser coeducadores dos filhos. Por que coeducadores? Porque a internet é visível aí, o tanto que ela influencia dentro de casa, televisão em geral, o meio de comunicação em geral, né? A gente é bombardeado de informações o tempo O todo. tempo todo. E às vezes você pega uma criança aí de 9, 10 anos, ela chega com uma pergunta lá que você Às vezes você não tem resposta não naquele tem a momento. resposta. E assim, e você tem que ser cauteloso na hora de responder ali. Talvez onde você ouviu isso, como que isso está acontecendo, para também não colocar a criança com medo E nem e preconceituosa. nem preconceituosa, né? Então é uma linha ali, como você disse mesmo, bem, bem curtinha para você, com os filhos aí, entregar para eles o que eu falei no começo, valores. E o nosso bate-papo não termina aqui não, viu? A gente tem mais um bloco, a gente vai conversar ainda mais. Um programa especial, um programa dedicado aí ao Dia Internacional da Família, um tema importante que tem que ser cada vez mais discutido. E no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o valor da consagração dos lares e também da importância, né, a missão da família na sociedade. Daqui a pouco, logo após nosso intervalo, não saia daí, voltamos já já. De volta com o nosso terceiro e último bloco do Opinião Regional. O papo hoje é sobre família, missão, fé e amor com o casal Daniela e Cláudio. Daniela e Cláudio, vocês já fizeram consagração de lares por muitos anos mesmo. Então eu queria saber o que é essa prática e por que ela é tão importante. A gente ainda faz, né? Com menos frequência hoje, mas o nosso grupo de oração ainda realiza. Essa consagração é feita pelo grupo de oração, que é uma visita feita aos lares da pessoa que deseja receber uma visita, e é feita a oração ali de consagração, proclamando que o Senhor daquela casa, daquela família. Geralmente o chefe da casa, o pai, né, o homem da casa, quando tem, porque a família, a gente entende, pode ser a avó e o neto, pode ser a mãe e o filho, não necessariamente família, pai, mãe e filho. Então o chefe da casa vai na frente aspergindo água benta, né? Que ele é o José. O Cláudio gosta muito de falar da conversão masculina em si. E para não delongar muito, a gente faz oração para os enfermos quando tem doente, grávidas, para crianças recém-nascidas. Então a gente faz ali a consagração, faz a oração e convida a pessoa a participar conosco. Né, também no grupo de oração. Geralmente as pessoas que recebem são pessoas que ou foram indicadas por alguém que está ali no grupo, ou que já participa e desejou receber. Então ali é um momento que a gente aprende muito, é um momento de escuta e de muita manifestação também do Espírito Santo, onde Deus fala muito, que é um momento de oração ali com aquela família. Então Deus age muito ali. E como que tem sido a experiência de vocês com jovens e noivos? O que mais toca vocês nesses encontros? Acho que o Cláudio pode nos responder agora. Jovens e noivos, assim, eu acho, igual a Dani falou, espetacular. Espetacular mesmo. Ainda mais nesse mundo moderno hoje, você vê a pessoa ali querendo, né, participar, muitas vezes porque viu o pai fazendo, fala, porque é bonito, que vai tirar foto, nada. Isso aí, eu acho que se não fosse importante, eu tirava foto de outra maneira, entendeu? E isso pra gente fortalece muito, igual a gente já viu lá, era sobrinho nosso de AC, tava lá fazendo curso de noivo, hoje está no SCC com a gente. Você vai vendo a família daquela pessoa ali se formando, eu vejo casais, chega no curso de noivo, tem um casal lá que ele já mora junto há 10 anos, tem 2 filhos. Aí sentiu necessidade, sentiu tocada ali de regularizar aquela situação perante a igreja, né? Para ter mesmo essa vivência de fé com os filhos, deixar aquilo como exemplo, como um legado. Sim. Um legado, né? De casamento, isso aí é espetacular, assim, eu acho que no mundo de hoje, então, é uma quebra de paradigma. No homem falando, né?
É uma quebra de paradigma. Eu falo a todo mundo, eu aconselho casamento. Casamento é... Eu falo que o homem só se torna homem depois assim, que ele é chefe da casa. Sim. Né? Eu brinco assim, como o homem se torna de maior? Depende. Antigamente com 14 anos, mas não pode, não perante a lei não, mas tinha gente de 14 anos que cuidava da casa, que pagava as contas, que comprava a cestinha básica lá para a mãe, né, trabalhando na roça. E hoje tem de 50 também que infelizmente não consegue cumprir isso aí, essa expectativa que a gente tem sobre o homem, né? Que todo mundo tem, né, essa expectativa que vai ser o provedor ali mesmo, o José da casa. E para nós não é diferente. A gente vive um tempo de muitos ataques à instituição familiar, à família. E o que vocês diriam sobre o papel da família na sociedade hoje? Fundamental. Por tudo isso que a gente disse. Por ética, respeito, uma série de coisas. Como a Daniela disse, eu vou complementar. O sangue te faz parente, te faz família, respeito, uma série de outros valores. O sangue te faz parente, né? Você não tem como você fugir daqui. Seu parente. 1 grau, 2 graus, dentro de casa, nunca viu, mas é seu parente, né? Tem pessoa que nunca conviveu, sabe que tem um parente rico lá, o cara morre, o cara vai lá chorar no caixão, não é? Então o que te faz família é, assim, no grosso modo, o buraco é mais embaixo. É o respeito mesmo, a dedicação, abraçar, assim, nós abraçamos, né, o fator família, a Daniela falou mesmo disso, né, que ela não tinha um ambiente, assim, de família, composto, né? O pai teve vários relacionamentos e conturbado, e a gente não quis isso para o nosso filho. E o Cláudio fala muito sobre os dados, né? De quando o homem converte, a taxa de conversão da família é muito maior do que quando a mulher converte. Eu estudei isso há um tempo já, eu não lembro se o número é exato, mas é coisa de 30 e poucos % quando a mulher se converte. De levar a família, 30% de chance da família aí. Quando o homem vai, a chance vai para 70%. Hoje a gente tem 50% das crianças são criadas sem pai, né? E já tem também estatísticas de estudos sociológicos que mostram que uma criança criada com um pai tem mais sucesso profissional, tem mais sucesso, tem mais saúde emocional, tem mais estabilidade financeira. Então, o nosso intuito é contribuir mesmo com a sociedade, porque se a família vai bem, a sociedade vai bem. Então, contribuir mesmo com a sociedade, para a gente deixar um mundo melhor, né? A gente fala assim, eu falo muito com os jovens, que eles são o futuro da igreja, né? Quem que vai estar aqui dando entrevista pro Fábio daqui a um tempo para falar sobre família? Será que vai ter que estar eu e o Cláudio aqui, velho, capenga? Tem que ter um casal jovem aqui falando sobre família, né? Tem que ter alguém para evangelizar os nossos netos, os nossos bisnetos, de onde vão sair os padres e os papas das famílias. E isso você fala muito importante, a sociedade olha muito o estereótipo, né? É aquela primeira visão. E igual a Dani fala, a gente é um casal normal, a gente é até atípico, assim, porque eu já tenho filho, eu brinco, eu sou a surpresa de muitos e decepção de outros, como cristão. A gente foi numa missão uma vez, rapidinho essa história, no Rio de Janeiro, pouco tempo de ministério, fomos mais 3 casais de irmão, 2. Aí chegamos, mineiro, chega no Rio de Janeiro, primeiro lugar que você vai aonde? Na praia. Na praia. Antes de ir pro encontro. Chegou na praia, o cidadão vai lá, tira a camisa, tudo de short, eles me olharam. Eu tenho as 2 pernas tatuadas, os 2 braços, o peito e as costas. Né? Já olha assim. Aí falou, uai, Dani, você não tem nenhuma, Dani ainda brincou. Você já viu Ferrari com adesivo? Fusquinha. Vamos na brincadeira, entendeu? Porque, às vezes, assim, a pessoa surpreende com a gente lá. Ainda mais lugar pequeno, todo mundo conhece, né? E muitas vezes você vai ser reconhecido pelo que você fez de errado, não pelo que você fez de certo. Aí as pessoas olham e outros já cheguei em encontro, Fábio, para ECC, a pessoa falou assim, você tá fazendo? Eu falei, tô. Não, a gente não falou que... Não, tô. Aí depois, tipo assim, você dando palestra, eu vejo possibilidade em mim também, né? Porque eu nunca fui de igreja.
né? Sim. Na minha adolescência. Nunca participei de ECC, EAC, JC, nunca participei. Na minha infância, nunca. Eu converti com 27 anos. Né? Aí as pessoas veem assim, não, é possível, não é? Acho que se a pessoa é da igreja, acho que ela só anda com a Bíblia debaixo do braço, de roupinha, tudo certinho. Não estou falando que está certo ou que está errado, mas como as pessoas enxergam quem está à frente de qualquer movimento religioso. Aí vê a gente lá, hoje não tanto, com a abertura da internet, você vê pastores aí todos tatuados, uma série de coisas, mas há 15, 16 anos atrás... A gente não via muito isso. Não via muito isso. Até, eu já vi casos que até pediram para o cidadão que prega, você podia ir com a camisa de manga longa, mas por quê? Eu sou convertido. Falei, não, mas porque talvez tenha um jovem ali que não fez a tatuagem, que a mãe não deixa. Vai chegar em casa e falar, mas o pregador é todo tatuado, eu não posso fazer. Existe essa... Existe, sim, existe, com certeza. Então isso move a gente a pensar, o que falar, né? E eu sempre deixo claro assim, eu não sou exemplo para ninguém, exemplo é Jesus. Eu faço o meu possível, que é muito pouco, mas eu tento cada dia mais estar próximo dele. Mas Deus conta com cada um de nós. Nós somos co-criadores da obra dele, né? A palavra fala que se nós não falarmos, as pedras falarão. Então ele precisa de mim, precisa de você, com seu exemplo, só preciso do seu sim e de sua abertura de coração. Deus tem muito para fazer por todos nós, na vida de cada um de nós, nas famílias, na casa de cada um. A gente só precisa de dizer sim, que ele vai achar o caminho de encontrar a gente. E agora, para encerrar, eu queria que vocês respondessem qual que é a maior alegria de ser família. Para vocês, qual que é a maior alegria Eu de vou orar de novo. Pode responder. Não vou. Uma alegria? Acho que os dois teriam que responder, né? A família, para mim hoje, Cláudio, é tudo assim. Vou resumir assim, eu tenho vontade de ir para casa. Entendeu? Minha Entendeu? casa para mim é o céu. É o céu. Minha melhor sensação é fechar a porta da minha em casa. casa. Eu sei que tudo que eu preciso está ali dentro, meu marido e meus 2 meninos. Assim, eu amo ir para casa. Assim, acaba o trabalho, tem gente, vamos passar ali primeiro, vamos Minha fazer um família joguinho, é tudo que eu tenho. vamos passar no barzinho. Não tô falando que é errado ou que é certo, estou falando que para mim, eu, assim, doido, chegar em casa. Chega em casa, para mim, eu falo com a Daniela, assim, tem final de semana, assim, nós vamos alfar. Entramos aqui sexta-feira e saímos segunda-feira de manhã para trabalhar. E hoje com esse negócio de delivery, se te entrega na porta, você não precisa ficar saindo de casa. Exatamente, tudo prático. Não, sempre a missa domingo, né? Mas eu amo ir para casa, eu amo estar em casa, eu amo receber as pessoas lá, familiares, a gente tá sempre com alguém, na casa de alguém, com alguém. Isso para mim, porque família não só sou eu, a Dani e as crianças, né? Tem todo o ecossistema ali em volta, e onde a gente está, a gente procura ser família. Falo com meus colaboradores, lá hoje são 6, eu acho 7, eu falo com eles, aqui vocês têm que viver bem, vocês passam mais tempo aqui do que na casa de vocês, então isso aqui pode refletir lá e lá, refletir aqui, então vamos fazer de tudo uma família. Exatamente. Amém. Daniela, Cláudio, muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer enorme recebê-los aqui no Opinião Regional e foi muito bonito, né, ver vocês compartilhando essa história, essa união de vocês, e eu desejo que Deus continue abençoando essa missão de vocês, essa união de vocês. Foi uma inspiração realmente ouvir vocês hoje, viu, aqui no nosso programa. Obrigada, Deus abençoe Obrigado, você nós também. agradecemos, Obrigado pelo né, convite. primeiramente a Deus e a vocês pelo convite, para poder falar, que falar sobre Deus é muito bom, e o convite está aí no grupo de oração, quero ver você lá um dia. Vou sim, com certeza, um dia eu vou Que sim. bacana. E você que ficou com a gente até aqui, o nosso muito obrigado. Valorize sua família, cuide do seu lar e celebre o amor todos os dias. Na próxima semana, a gente volta com mais uma conversa especial aqui no Opinião Regional. Até lá e que Deus abençoe a sua casa.